Bom dia, pessoal. Como eu falei para vocês, que eu havia dito, né, eu ia começar a fazer um trabalho a respeito, falando um pouco sobre o cultivo do pinheiro negro, né, a partir de mudinhas, né, muda pequena, né, muda com poucos meses, quer dizer, com alguns meses já de cultivo, muda já com alguns anos, com um ano e meio mais ou menos de cultivo, né, e mudas com um ano de cultivo. E temos aqui também umas mudas mais adiantadas, com 2 ou 3 anos de idade, mudas com quase 5 anos de idade, e já uma planta bem formada, né? Não refinada, mas formada. Então a minha ideia com esse trabalho aqui é tentar passar para vocês, né? Tentar desmistificar um pouco esse conceito que o pessoal tem, que o pinheiro negro é uma planta muito difícil de se cultivar, uma planta cheia de mistério, cheia de dificuldade. Não, a ideia é tentar passar para vocês e mostrar que o cultivo do pinheiro negro é uma das coisas mais simples que tem, né? Vocês só precisam entender um pouco mais sobre o ciclo vegetativo da planta para poder saber como dominar essa arte do cultivo, né? Eu vou estar tentando passar para vocês assim, praticamente quase que um passo a passo, para que vocês entendam melhor e percam um pouco esse medo do pinheiro negro, porque eu tenho notado com grande parte do pessoal que eles têm muito medo, né, de lidar com o pinheiro negro. Claro, em algumas regiões do Brasil, infelizmente, é quase que impossível fazer o cultivo dele, por conta mesmo do problema do clima, né? Ele precisa de uma variação de clima, ele precisa de frio e precisa de calor, né, para fechar o ciclo vegetativo dele. Se não houver vamos colocar essa coisa de frio e calor, fica quase que impossível a gente fazer o cultivo dele, porque ele precisa de uma dormência, ele precisa do frio, né? Então a ideia é tentar mostrar para vocês, né, que é muito simples, né? Quem mora aqui na região de São Paulo, na centro-oeste do Brasil praticamente, é muito fácil a gente ter o cultivo do pinheiro negro. Em regiões que tem um clima, vamos colocar assim, temperado, frio e calor. Calor durante o dia, frio durante a noite e um período de inverno também com uma certa, vamos colocar assim, com uma certa quantidade de frio, para que a gente possa fazer alguns trabalhos principalmente de replantio, tá? Mas não adianta a gente falar muito sobre o pinheiro negro sem a gente comentar sobre o nosso famoso substrato, né? Que é motivo de muita discórdia, muita confusão, muita dúvida com o pessoal, né? Cada um fala uma coisa e deixa a cabeça de todo mundo mais doida do que já fica, né? Por conta disso, então eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre o substrato do pinheiro negro. Olha, substrato, né? Tem alguns colegas podem até achar ruim comigo, né? Mas substrato é uma coisa pessoal, né? Não existe assim um substrato milagroso para uma planta. Existe o substrato adequado para a planta, de acordo com a região, de acordo com a sua rotina de rega e a necessidade básica da planta. Eu, por exemplo, estou aqui em São Paulo, né, na zona oeste de São Paulo, e o substrato que eu faço para mim tem dado certo, né? Não quer dizer que o meu dê certo para você. Eu vou tentar passar mais ou menos uma noção básica de como se preparar um substrato para pinheiro negro, tá bom? É importante que vocês tenham um pouco de a pedra britada, que ajuda a liberar calcário, ajuda a dar uma boa drenagem, areia grossa, areia de construção, se possível, grossa, casca de pinos para liberar matéria orgânica, na verdade é um dos melhores substratos que a gente tem para pinheiro negro, a casca de pinos triturada. Outra coisa também que eu vejo por aí que o pessoal está malhando a beça, o coitado da nossa caqueira. Olha, só um detalhezinho, a gente usa o que a gente tem em mãos. Eu uso a caqueira porque eu tenho facilidade de fazer a caqueira, né?
Não quer dizer que é o melhor substrato, que é o melhor componente para se fazer um substrato. Ele é o que nós temos, entendeu? Tem gente que vai falar, não, a Kadama é o melhor produto. Sim, a Kadama é um ótimo produto. Para o japonês, ele tem com fartura. Agora, para a gente aqui, a gente tem que usar o que nós temos em mãos, né? Eu sei que em muitas regiões do Brasil a dificuldade de conseguir a caqueira é grande. Não só pela coisa, muitas vezes o frete acaba tornando inviável o envio da caqueira para certos lugares. Então, eu aqui em São Paulo, eu uso, tem dado um bom resultado nas minhas plantas, estou satisfeito. E muitos dos colegas também têm usado. Não adianta o pessoal falar, a caqueira é isso, a caqueira é aquilo outro. Cara, vamos usar o que nós temos em mãos. E vamos fazer as experiências. Deu certo, ótimo. Não deu, a gente vai procurar um outro material alternativo, tá bom? Outro produto que a gente usa também, a cinza de madeira. Né? A cinza de madeira ela é muito rica em potássio. Então ela ajuda também o desenvolvimento da planta. A quantidade vai ser pequena. Ela vai tanto ajudar no desenvolvimento como na retenção de umidade. Quem tem aquele problema de umidade, né? Outra coisa também que eu uso, né? Fazer um pouco de propaganda para o Eduardo Guedes, né? Ó, eu gosto de, antes de fazer o replantio, preparar o substrato todo e usar um pouco do Thai Gold e deixar inoculando, para que ele faça manutenção na microfauna e melhore um pouco, para que os micro-organismos fiquem, vamos dizer, fiquem mais ativos antes do replantio. Isso também vai facilitar muito para a planta. Porque quando a gente fizer o replantio, ela já vai estar sendo plantada em um substrato já rico em micro-organismos, né? Isso vai ajudar bastante também. Eu ia comentar sobre o micro-organismo eficiente, mas eu não vou comentar para não criar polêmica. Porque eu já vi que tem alguns colegas que não aprovam. Eu tenho usado, tem funcionado muito bem, mas não vou comentar sobre isso, tá bom? Bom, então qual seria o procedimento para preparar? Não vou passar medida, porque senão vocês acabam adotando como padrão a minha medida, e a minha medida serve para mim. Ela pode não servir para você. Então, vocês têm que desenvolver um substrato de acordo com a rotina de rega de vocês, a necessidade básica da planta e o microecossistema que vocês têm aí, tá? Eu costumo colocar um pouco de casca de pinos, um pouco de caqueira, um pouco de areia grossa, um pouco de pedra britada e um pouco. O seu Idaca também colocava um punhado, viu? O seu Idaca a gente perguntava a medida para ele e o seu Idaca mandava, pega a caneta e anota, né? Tantos por cento disso, tantos por cento daquilo. Quem conheceu o nosso mestre Idaca vai saber muito bem como que funcionava. Então aí ele colocava, era tantos por cento disso, o pessoal só anotando. Aí você ia visitar seu Idaca lá em Atibaia, no sítio dele, ele estava preparando um substrato, era uma pasada daqui, uma pasada dali, outra pasada de lá. E aí a gente perguntou, mas seu Idaca, não usa medida, seu Idaca? Não, bobagem, aquilo é para o pessoal anotar, o pessoal gosta de escrever. E ficava muito bom, né? Com todo respeito ao mestre Idaca. Era uma pessoa fabulosa, tá? Bom, então seria isso. A preparação do substrato seria esse procedimento. O que a gente vai fazer em seguida? Em seguida a gente vai colocar o Thai Gold, né? Vai colocar o Thai Gold e deixar esse produto inoculando. Fazer a mistura, é claro, né? Bom, tá pronto o nosso substrato. O que eu iria fazer aqui agora? Deixar ele num local escuro, deixar inoculando, né? Até a microfauna, os micro-organismos do Thai Gold agirem aqui nesse substrato.
e após 15 dias ele está pronto para o uso. Então, o substrato de pinheiro negro ele tem que ser bem aerado, tem que dar uma boa drenagem, ele tem que ter matéria orgânica, que é a casca de pinos que vai estar liberando a matéria orgânica, a areia grossa de rio. Todo esse material vai ajudar no cultivo do nosso pinheiro. Aquele pessoal que tem problema com rega, né? E achar que o substrato dessa forma ele fica muito drenante, vocês podem estar acrescentando um pouco do esfagno ralado, né? Aquele esfagno que a gente passa na peneira, aquele esfagno seco, né? Aquele musgo seco, passa ele na peneira e adiciona um pouquinho daquele esfagno no substrato para ele ajudar a reter um pouquinho mais a umidade, tá bom? Então seria isso a preparação do substrato, tá? Não tem muito mistério. Eu posso usar a terra vegetal comum? Pode, só que com uma porcentagem menor. Por quê? Né? As coníferas em geral, elas pedem um solo mais alcalino. Se eu adicionar muita matéria orgânica, eu vou tornar esse solo muito ácido e não vai ser muito bom para a planta. Pelo menos para o pinheiro negro não vai ser muito bom. Então eu vou ter que estar ano a ano fazendo uma correção de solo com o calcário. Tá? Eu tenho feito o substrato dessa forma aqui, eu tenho dado um resultado muito bom. Tá? Mas fica a dica para vocês. Quem mora em região onde a umidade do ar é maior, né, a incidência de chuva é maior, procurem acrescentar um elemento que dê mais drenagem. Pode ser a caqueira, pode ser a areia grossa de rio, pode ser o pedrisco, alguma coisa que dê um pouco mais de drenagem para compensar a umidade excessiva do ar. Se for em local onde a umidade é muito baixa, aí eu recomendo colocarem mais matéria orgânica, no caso a casca de pinos, né? Ou mesmo uma terra vegetal, adicionar um pouco mais para que retenha um pouco mais a umidade. Ou também colocando aquele o esfagno ralado vai ajudar bastante, tá bom? Então a dica de substrato seria essa: rega, né? O ambiente onde o pinheiro negro deve ser colocado ou deve ser cultivado, de preferência um local de sol pleno, de no mínimo 6 horas de sol, no mínimo, não é o adequado, mas no mínimo 6 horas de sol. Um local bem ventilado, de preferência um local alto, né, para que se tenha um resultado bem satisfatório com o cultivo. Tá? Rega, se possível, dependendo da situação, quem tiver uma rotina de rega que possa estar molhando 2 vezes ao dia, ótimo. Quem não puder botar 2 vezes ao dia, pelo menos 1 vez ao dia. Isso é importantíssimo. Ele não gosta de um substrato muito encharcado, né? Então o ideal é fazer sempre uma rega, sempre que o substrato secou, a gente faz a rega. Tá? Eu procuro fazer a rega 1 vez ao dia e minhas plantas têm se dado bem, elas têm se adequado à minha rotina de rega. Tá bom? Então isso é muito importante vocês saberem. A preparação do substrato, a incidência de luz dele, né? O local onde você vai estar colocando, tá? Ele precisa tomar pelo menos, no mínimo, 6 horas de sol diária. Isso é muito importante para o sucesso do cultivo dessa planta, tá bom? O mais, o intervalo entre poda de raízes, entre uma e outra, olha, o intervalo vai variar muito de acordo com a idade da planta. Por exemplo, uma planta como essa daqui, olha, uma planta com 2 anos, eu vou fazer o plantio dela agora e depois só daqui a 2 anos. Ou quando a gente sentir que a planta precisa fazer esse trabalho, né? Mas só para lembrar mais uma vez a vocês também, que é o seguinte: o sucesso do cultivo do pinheiro ou de qualquer outra espécie vai depender muito da adubação, tá? Eu vou puxar esse outro tema de adubação no pinheiro negro num outro vídeo, que vai ser sequência desse trabalho que eu vou estar realizando, tá bom? Porque muita gente, às vezes, pega o pinheiro negro e já acha que tem que fazer o replantio, tem que fazer o miqueri e tem que fazer uma infinidade de coisas só porque viu na internet ou viu alguma informação em algum local. Olha, o importante é que vocês entendam uma coisa:
assim que se adquire não só um pinheiro negro, como qualquer outro bonsai ou outra planta comum, o ideal é que vocês fiquem com esse material pelo menos durante até fechar um ciclo, tá? Para que vocês conheçam bem o desenvolvimento da planta e como ela reage em cada estação do ano. Fechou o ciclo, a planta está saudável, aí sim, aí vocês podem começar a fazer algum tipo de trabalho. Porque primeira coisa, pinheiro negro é uma das melhores espécies para a gente fazer o bonsai. É uma das mais cobiçadas praticamente no mundo inteiro. E é uma que o pessoal tem mais medo. Só que tem que se lembrar que é uma espécie muito forte, né? É uma planta muito forte. Vocês só precisam conhecer melhor o ciclo vegetativo da planta, o que fazer em cada estação do ano, né? Se vocês conseguirem pegar essa dica, pronto, vocês vão cultivar essa planta por uma infinidade de tempo, vão fazer com ele praticamente o que vocês quiserem, desde que vocês respeitem o ciclo vegetativo dela. Eu até recomendo para vocês aí, aqueles que tiverem acesso ou quiserem conhecer um pouco mais a fundo sobre essa espécie, procurem entrar no estúdio Bocabello. O nosso colega, o Renato Bocabello, é um especialista praticamente em pinheiro negro. Eu vou passar para vocês o que eu sei. Eu não sou especialista em pinheiro negro, eu vou passar aquilo que tem dado certo para mim. Eu vou passar para vocês. Mas aqueles que quiserem conhecer mais a fundo sobre a espécie, entre lá no estúdio Bocabello. Se quiserem fazer um curso online com ele, é os únicos que eu recomendo praticamente em matéria de pinheiro negro. Converse com ele ou converse com o Guilherme. Eu tenho certeza que aqueles que realmente quiserem conhecer mais a fundo vão gostar do trabalho que o Renato faz lá no estúdio Bocabello, tá bom? Então fica a dica para vocês aí. Substrato, rega, e nós vamos estar comentando sobre adubação no outro vídeo, tá? Assim que a gente tiver uma boa oportunidade. E o que eu quero com esse trabalho aqui do pinheiro negro é mostrar para vocês que a facilidade de cultivo dessa planta é muito grande, né? Vocês só precisam ter o ambiente adequado, né? Vocês precisam conhecer melhor sobre a espécie, estudar muito sobre a espécie, porque é uma planta que dá muita alegria e muita satisfação, mas tem que se estudar muito bem ela. Essa é a minha primeira parte sobre o cultivo do pinheiro negro. Eu vou tentar fazer uma série de vídeos explicativo sobre a espécie, até a gente chegar no nosso querido trabalho aqui, ó, que ainda também precisa ser refinado. Aí sim vocês vão entender melhor que é uma das plantas mais, vamos dizer assim, é uma das plantas que dá muita alegria, né? Ela traz muita satisfação no cultivo dela, na estilização, até mesmo no histórico que ela tem, né? Que talvez muitos de vocês aí iniciantes não conheçam. Ele no Japão ele também é conhecido como árvore do samurai. Essa história eu conto depois para vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira parte do vídeo de pinheiro negro. Eu vou estar dando sequência a esse trabalho, tá? E aqueles que gostarem é só dar um joinha lá, fazerem um comentário, me perguntarem também, né? Eu vou tentar estar ajudando e estar colocando a dúvida de vocês em um dos meus vídeos aqui para facilitar o nosso trabalho, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a vocês, tenham um bom domingo e até o nosso próximo trabalho.